Uberlândia Lopes. Uberlândia Lopes, bem-vindo, meu irmão. Deus lhe abençoe. Dona Maria José. Dona Maria José, boa noite. Seu Osvaldo. Tudo bom com a senhora? Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, boa noite, seu Osvaldo. Tamo na luta, Osvaldo. Tânia. Ana, A mãe. Sueli, Marcos Juscelene. Marcos, Juscelene, Jamile e Gabriel. que fez aniversário ontem. Uberlândia, boa noite, pastor Duval. Que a paz do Eterno esteja presente com todos vocês. Igualmente, Berlândia. O Dudu Santos, boa noite, reverendo. Dudu de IP Goiânia. O senhor não me ligou? Ô Dudu, liguei 3 vezes. Liguei 3 vezes para aquele número que você me deu. Mas não consegui nada. Tem que ver com ele se não está recebendo sua ligação pelo WhatsApp. Miriam Ferreira. Tem que ver se eu estou recebendo só o WhatsApp. Eu liguei do residencial. Miriam Ferreira. Joãozinho. João. Dudu pediu desculpa. É isso, Dudu. Pede outro número, que a gente liga, se eu liga de volta. Vou terminar a live, eu ligo de novo, Dudu. Só confirma o número para mim, faz favor. Seu Simeão Marques, dando boa noite. Seu Simeão Marques, boa noite. Dona Maria Helena também. A Dona Maria José, e irmãos, a pandemia fez com que a Igreja Presbiteriana de Navegantes ficasse conhecida. É verdade, Dona Maria José. Ó, o Dudu passou o número novamente. Vai indo. 62 Dudu. 62 9927 9927 56724. 56724. Isso. 9276724. Alô, Dudu. Rochedo Forte é o Senhor, Dona Maria José. Rochedo Forte é o Senhor. A Jaque.
Dona Terezinha, boa noite, pastor e irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Presbítero Adilson Pérez. Adilson. Presbítero Adilson Pérez. Vamos aí. Uberlândia, pastor Durval, gratidão a todos vocês pelas vossas orações. Minha esposa e meu filho estão bem melhor. Graças a Deus. Fico muito grato a todos os irmãos. Graças a Deus. Fiel é o Senhor. O Dudu Santos disse que o senhor é uma referência para nós presbiterianos. Obrigado. Tia Lisete, Lisete. Maria Gorete, Maria Gorete. Bem-vinda, Deus te abençoe. o presbítero Paulo mandou uma mensagem. A Persida teve uma piora. Vamos esperar em Deus. Só ele. O sogro do Paulo também piorou. Pedindo oração para os irmãos. Meus irmãos, continuar orando. Pela Persida e pelo sogro do Paulo. Persida. E o sogro do Paulo é o Carlos, pai da Tati. E o senhor Carlos. Nada é impossível ao nosso Deus. Agindo eu, quem impedirá? Ana Maria José, peço oração da igreja por uma cunhada, Ana Paula, está no CTI no Rio de Janeiro. Passou por uma cirurgia e teve complicações. Ana Paula. A Tati entrou. Vem, Tati. A dona Ângela, boa noite, meus amados irmãos. Ângela. Isso. Isso aí, Ângela. A dona Noemi, boa noite, as bênçãos de Deus para todos. Boa noite, Noemi. Deus te abençoe. Noemi Volney Berkenbrock. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Edelberto. E Delberto. Firme que nem o Monte Sião. É. Orar pela família lutada da Cris do Júnior. Vamos orar pela família da Cris do Júnior. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início, portanto, ao estudo bíblico desta noite da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, na tua santa presença nesse instante, o teu povo aqui congregado, e através da live, ó Deus, também, estamos aqui, ó Deus, para te prestar culto que lhe é devido nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos aprender através da tua palavra, que o Espírito Santo te aplique em nossas vidas, e assim, ó Deus, nós possamos nos conduzir de acordo com ela. Perdoe, ó Deus, a nossa fraqueza e o nosso pecado diante de ti. Nós te clamamos também, ó Deus, pelas bênçãos, ó Pai, que tu derrame as bênçãos, ó Pai, sobre essas pessoas que estão acometidas, ó Deus, do vírus e doentes em geral, ó Pai, que tu esteja visitando os leitos, os CTIs, ó Deus, e assim, ó Deus, restaurando, que esse é o desejo da tua igreja diante de ti, ó Pai. Pai, muito obrigado, porque vemos a tua presença e sentimos, ó Deus, nas respostas que tu tens nos dado.
perdoa o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos dar uma estudada em Mateus 24, do 32 ao 39. Mateus 24, do 32 ao 39. Nós vamos encontrar ali a parábola da figueira e a exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, esse texto que nós temos diante de nós aqui, Jesus nos traz uma informação muito importante, que além dos sinais que vão ser enviados por Deus, para que a igreja perceba, né, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo coloca uma situação aqui, quando ele lembra de Noé, ele coloca uma situação aqui que ele quer chamar a nossa atenção para um ponto. E esse ponto, tá, está ligado à forma como as pessoas ouvem a respeito do perigo, a forma como as pessoas ouvem a respeito do fim de suas vidas, tá, e das coisas que advirão sobre a terra, sobre a vida das famílias, das pessoas, a maneira como lida com isso, com essas informações, com os avisos de perigo, com cuidado, com vigiar e orar, a forma como a humanidade vivia na época de Noé, milhares de anos atrás. Jesus está dizendo que quando ele for voltar, vai estar a mesma coisa. Aí a gente para meditar. Aquela forma de vida que o povo antes do dilúvio tinha, que era um proceder de uma vida despreocupada, de uma vida que não levou a sério nada do que foi dito a respeito do dilúvio, porque uma coisa Deus fez. Deus mandou Noé pregar, Deus avisou, Deus fez, mostrou coisas gloriosas para que o povo entendesse que a coisa não estava bem com a terra. Mas não ligaram. Se nós formos olhar hoje, nós estamos aí no meio de uma pandemia, a igreja continua pregando, a igreja continua ensinando, algumas estão se reunindo com culto presencial, outras via live. Aqui no sul nós estamos com um problema grave de vírus, então nós estamos ainda fazendo em casa, não estamos reunindo presencialmente, e vamos levando dessa forma, nós estamos pregando, estamos ensinando, estamos falando, mesmo jeito que foi feito naquela época. Mas os irmãos já notaram que a impressão que a gente tem é que essas pessoas continuam lidando com a mensagem de Deus, com o aviso que Deus envia, com a forma como Deus está mostrando aí alguns sinais, alguns acontecimentos que advirão sobre a terra, com a perseguição da igreja em vários cantos do planeta, né? Você vai pegar situações no Iraque, no Irã, naquelas regiões ali do Oriente Médio, onde eles cortam cabeça de crente, botam fogo nos templos, matam mesmo, tá? E o evangelho sendo perseguido por tudo quanto é lado, e foi profetizado a respeito disso, e uma grande maioria da humanidade vê e continua vivendo despreocupado.
Você ouviu a sua igreja encher depois nesse período de pandemia? Você está vendo as pessoas preocupadas com o Evangelho? Nós temos visto crentes preocupados com o Evangelho. Nós estamos vendo pessoas crentes procurando ouvir a palavra nas lives. Se você fizer um balanço de live hoje, você vai chegar à conclusão que a maioria das pessoas que vê são pessoas que são crentes. São pessoas que já participou de uma igreja, que já ouviu falar do Evangelho. Então a impressão que traz para nós é que nem pandemia, nem guerra, nem vírus, nem doença, nem praga, nem peste, nada disso, tá, o ser humano leva a sério. Continua vivendo despreocupado, irresponsável. Mas nós vamos continuar pregando. E o texto de hoje vai trazer essa advertência para nós que somos povo de Deus, não tratarmos essas questões com leviandade, porque não é para ser tratado dessa forma. E nós vamos observar hoje algumas questões muito preocupantes. Por exemplo, nós vamos observar que vivendo sem perceber os sinais. Quando Jesus cita lá o Noé, ele vai dizendo que eles viveram sem perceber. E ele chega a dizer aqui que quando Noé entrou na arca, ele diz aqui, eles nem perceberam. Tá? Aqui, ó, no versículo 39. E no versículo 38 ele diz assim, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Mas que situação, né, meus irmãos? Uma pessoa fica falando para ele, pregou lá 40 anos para construir aquela arca lá, ensina, fala, e prega o Evangelho, e pregou a palavra de Deus que viria o dilúvio. Não estou nem aí. Mas aí quando caiu a primeira gota d'água, e deve ter sido a gota d'água, né, que o céu escureceu, e que caiu uma gota d'água tamanho de um balde em cima da cabeça do povo, aí Noé está certo, mas aí não dava mais. Né? A pergunta é, eles não escutaram? Escutaram. Claro que escutaram. Aqui deu uma atração no local lá. Noé pregava, batia o martelo pregando lá. O povo ia para lá ouvir, chamando ele de um velho doido, caduco. Num lugar que não tem mar, fazer uma arca. Não é verdade? Mas estava lá, ensinando, falando. E ele simplesmente não dando crédito à pregação de Noé. Porque o problema não era ouvir, não. O problema é dar crédito. Quantas vezes nós ouvimos a respeito de algumas coisas na nossa vida e não damos o devido crédito à questão? No mínimo que nós temos que dar é o direito à dúvida. Se alguém vira para você e fala assim, ó, não vai por esse caminho não, que tem uma ponte que caiu ali. Se você for, você não vai conseguir. Nós temos que pelo menos dar o direito da dúvida e ver se tem outro caminho e não passar lá. Mas o que a gente faz? A gente vai lá ver se tem ponte mesmo. E se a ponte caiu mesmo. Não é? Porque o ser humano é assim. Não é porque não ouve, não é surdo, mas porque não dá crédito. E a humanidade de hoje, as pessoas de hoje, e até mesmo dentro dos nossos templos, nós vamos encontrar pessoas que não dão crédito à verdade. Ele ouve falar, ele balança a cabeça, ele concorda, até se emociona. Viu? Se emociona. Mas não dá crédito. Acha que não é por aí. Não é? Por que construir uma arca? Esse é o pensamento que corria. Mas aí você vai encontrar a Bíblia respondendo isso. As coisas de Deus parecem loucura para os que se perdem. Isso! Quando o mundo olhar para a igreja e ver pregar o Evangelho, Paulo chega a dizer que as coisas de Deus parecem loucura diante daqueles que se perdem, dos homens que não querem ouvir a palavra. O que isso é loucura? Está aí pregando que Jesus Cristo vai voltar? Que é isso? Isso não vai acontecer nunca. Sim, é o que nós temos ouvido. Ele nem esteve aqui, nem acredito nisso. E o resultado, meus irmãos, é que quanto mais se prega, mais nós vamos descobrindo como tem incrédulo. Como tem pessoas que não creem. Como tem pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Não é? Eles não percebem, meus irmãos, até quando vai perder o argumento.
as pessoas vivem despreocupados, tá? Até começar a chuva. Foi o que aconteceu no dilúvio. Ficaram despreocupados, tá? E só despertou a atenção deles, só deram crédito à palavra, e também não deram crédito não, ficaram com medo, tá? E tentaram correr. Mas aí a água caiu demais, né? Caiu muita água. 40 dias, 40 anos caindo água direto. Não dava mais para escapar. Mas agora eles querem crer, agora eles querem salvação, agora eles querem entrar na arca. Não vai dar mais, só perceberam quando não dava mais para escapar. Por que que o ser humano é assim? Por que que muitas coisas na vida, nós, os crentes, também somos assim? Não acreditamos quando alguém fala a respeito de algo de nossos filhos, achando que está falando demais, que está com ciúme, que está com inveja. Cuidado! Te dê o direito da dúvida, vai lá verificar, vai saber devagar, vai saber, vai levantar. Porque assim que você senta numa igreja e ouve um sermão, preste atenção. Tem que sair dali vigiando e orando para não ser apanhado de surpresa. Porque o crente não vai ser apanhado de surpresa, tá? Porque ele está alerta, porque ele está vigiando. Para o crente não importa o dia que Cristo vai voltar, para o crente importa é vigiar. Porque se ele voltar amanhã, ele está vigiando. Se ele voltar daqui 10 anos, está vigiando do mesmo jeito. Então isso não muda nada. É isso que Jesus está ensinando sobre vigilância. Tá? Os meus irmãos, é tão séria essa questão de viver não dando crédito, tá, ao perigo e não dando crédito à mensagem do perigo, dando crédito à mensagem das tempestades que estão a de vir para sobre a terra. É muito sério isso, meus irmãos, que os homens ousarão morrer sem medo de ir para o inferno. Isso mesmo, é impressionante, tá? Eles ousarão morrer sem medo de ir para o inferno, até chegar lá. Que a hora que despertar, só tem um lugar que eles vão despertar, só tem um lugar que eles vão crer, que é onde acaba a dúvida, aonde acaba a incredulidade. A incredulidade termina como na parábola de Lucas 16. Lembra lá? Aquele homem rico que pediu lá para Abraão avisar os irmãos dele para não ir? Hein? Ele não acreditava em nada, nada. A vida dele era exatamente essa, era viver por aqui, feliz da vida. Mas chegou o dia dele ir, e como ele não acreditava em nada, né? Quando ele abriu o olho, estava no inferno. E agora? E vira para Abraão, avisa lá, meus irmãos, lá para o inferno existe. E que a coisa aqui não é boa. Estou morrendo de sede aqui, não tem ninguém para me dar uma gotinha d'água aqui, viu? No inferno é lugar de negócio. No inferno tem torneira, tem lagoa. Tá? É sofrimento. Você crê nisso? Então vigia e ora. Se você crê nisso, você que está me ouvindo, vigia e ora. Temos que estar atentos, temos que estar alerta. Porque uma coisa você pode ter certeza absoluta. No exato momento da nossa partida, nós vamos estar de frente à verdade, à realidade dos fatos. Foi o que aconteceu aqui. Não se preocuparam, viveram da forma como queriam, né? E, infelizmente, chegou o momento de se cumprir aquilo que estava sendo pregado. E aí, meu irmão? E aí veio a tempestade. E levou a todos. O versículo 39 diz assim: e levou a todos. Uma enxurrada d'água que levou todo mundo, matou a humanidade toda que estava por ali, só escapou aqueles 8 que estavam dentro da arca. Mais ninguém. Deus é assim, Ele avisa, Ele comunica, Ele ensina, Ele adverte. O que nós estamos fazendo com esses avisos? O que nós estamos fazendo quando nós vamos para um culto e ouvimos uma mensagem de alerta? O que nós estamos fazendo quando saímos de um culto dizendo que aquela mensagem foi para nós? E é para nós mesmo. É para nós sair dali pensativo, pensar que tem que mudar a minha vida, estou andando em torto, estou abandonando, estou deixando a igreja de lado, não estou lendo muita Bíblia, estou orando menos. Não é mesmo, irmão? É momentos que a gente às vezes ouve certas coisas lá das mensagens que são pregadas, que é para a nossa advertência pessoal, e como que nós estamos lidando com ela, como que nós estamos tratando aqueles assuntos. Será que realmente nós estamos tratando com a devida atenção
que é necessária para a nossa condução, para a nossa maneira correta de viver diante de Deus. Porque se nós não estivermos ouvindo, meus irmãos, aí nós vamos ter problema grave. Por quê? Porque nós vamos ser surpreendidos com aquilo que está sendo pregado há tantos anos. E não precisamos disso. A pandemia está aí, a incredulidade continua. Continua, ninguém acredita em nada. Ninguém não, a igreja continua. Nós cremos, né? Glória a Deus por isso, né? A pergunta é, os homens ousarão morrer. Agora, por quê? Porque amar mais o mundo do que a Deus, meus irmãos, tá? Amar, comer, beber e tal, e o negócio deles era se distrair com o mundo. Meus irmãos, o mundo torna-se uma ameaça, torna-se um perigo quando ele transforma-se numa distração. É quando ele chama a nossa atenção. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir para os irmãos, Satanás mudou a forma de perseguir o evangelho. Quando lá nos primórdios da igreja primitiva, ele começou a perseguir, matar crente, jogar crente para leão comer, espetar crente lá na estaca lá e botar fogo ali na entrada de Roma. Aí ele descobriu uma coisa, o diabo falou, mas o que está acontecendo? Eu estou perseguindo, estou matando, mas nasce mais crente que eu mato. Tem que mudar a tática. O que ele fez? Pegou o mundão, né, que é um campo de batalha para a vida espiritual do crente, transformou num campo de diversão. Por quê? Porque funciona melhor. Isso mesmo. As pessoas se distraem, vão e gostam porque ele aprendeu a alimentar os desejos da carne. Jesus faz essa advertência lá em João 8,44. É lá que Jesus ensina sobre isso. Ele vai advertir seriamente a igreja sobre isso. Vós, seus filhos do diabo, que satisfazem os desejos de vocês. É isso mesmo, meus irmãos. O mundo se transformou num parque de diversão. É bom, né? Hoje tem culto, mas tem uma praia, né? Tem uma praia boa na praia, hein? Eu acho que eu vou na praia, né? Hein? Vou na festinha de um amigo meu aí, hein? Mas eu sou crente, tá? Aí chega lá, enche lá um copo desse tamanho de cerveja, aí passa um, tira uma selfie, já viu aquilo? Agora, pastor, não precisa mandar pra ele receber nada de ninguém, recebe selfie no celular. Alguém filma lá, os agentes secretos da igreja, filma os críticos, né? Os faladores. É bom, muito bom ter esse tipo de fofoqueiro. Fofoqueiro é bom. Sabe por quê, meu irmão? Porque o fofoqueiro bota a gente andando direito. Você sabe que a tua vida está exposta. Tem que estar prestando atenção na conduta. Creia que nós estamos correndo constantemente perigo. Nós vivemos diante do perigo. Mas tem uma segunda parte aqui, que nós também vimos no texto, que levianamente não quiseram ouvir a pregação. Leviandade. Achar que a vida se limita somente aqui. Conhece esse tipo de pessoa? Conheço um bução. Duval, não adianta nada ficar aí achando que é ser crente, andar desse jeito, a Bíblia lá de baixo, perdendo os prazeres da vida. Você sabe muito bem que depois que morre acaba. Mas bem falei bom assim, mas tão bom se fosse assim, né? Agora já imaginou? Você vive bem, alegrão, morre, aí dá de cara com o diabo. Como é que fica? Como é que fica essa história agora? Não era bom viver aqui, mas não vai ficar aqui. Vai partir daqui. Deus vai chamar a terra do juízo. Não podemos viver a vida levianamente. Não é verdade? Não podemos viver a vida levianamente. Achar que tudo termina aqui. Isso é leviano demais. Achar que não existe vida após a morte, abre teu olho porque tem. Principalmente no céu, lá tem vida após a morte. Agora tem morte após a morte, cuidado. Comer, beber, se casar, comprar, vender, trabalhar, né? Ter lazer, construir, ver televisão. Está errado isso? Não. Não está errado isso. Agora, o que isso tem em si? Nada. Não tem nada de errado. Mas quando a alma é totalmente absorvida por isso, como aconteceu nos dias de Noé, por isso Jesus Cristo faz questão de lembrar dos dias de Noé, que o povo se absorveu com as suas atividades, tá? E viveu despreocupadamente, não deu a devida atenção, viveu levianamente sobre as questões que estavam sendo alertadas. O mundo está sendo alertado, Jesus vai voltar.
Deus vai destruir essa terra. Mas estão vivendo levianamente. Essas coisas não tem nada de mal em cima. Agora, quando isso tem um padrão que faz com que cada igreja, cada irmão, cada crente viva esse padrão unicamente, absolvendo, tá? Sendo absolvido por elas, nós temos que prestar bastante atenção, negligenciando os deveres espirituais. Meus irmãos, os seres humanos, eles partiram de um princípio atualmente que estão achando que não existe vida espiritual. Eles não conseguem distinguir que o ser humano é composto de corpo e espírito, né? O corpo e alma, a mesma coisa. Corpo e espírito. Né? O que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Ele passa a valorizar o corpo. Por isso Satanás, quando fala para Jesus Cristo lá na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, o que ele fala? Transforme essas pedras em pães. Esse ser é perigoso, hein? Se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Jesus falou o que para ele? Nem só de pão viverá o homem. Presta bem atenção. Nem só de alimentar o corpo, a carne e a mente viverá o homem. O homem viverá de toda a palavra, de tudo que procede da boca de Deus. Isso mesmo. De tudo que procede da boca de Deus. É quando o homem faz coisas sem Deus, meus irmãos, o homem começa a fazer as coisas sem Deus, começa a se afastar de Deus. Muitas pessoas achavam que o avanço da inteligência humana, do intelecto humano, tá? Levaria o homem para um patamar de vida melhor. Porque eles dizem, tá? A ciência diz que quando um homem é muito inteligente e quando você tem uma raça purificada pela inteligência, você pega essa criançada de agora, bota nas escolas, vão ensinando, eles melhoram a qualidade de vida. Só que, mentira, viram drogados, viciados, que ninguém tira isso com intelecto. Só Cristo pode tirar isso. Mas confiaram nisso para poder achar que estavam vivendo bem. Que desenvolveram a ciência, vão conseguir o quê? Ciência não tem poder de mudar a vida espiritual de um ser humano. Porque a vida espiritual de um ser humano só Deus pode mudar através de Cristo. Só Deus. Mais ninguém. Não existe psicólogo, psiquiatra, médico, nada na ciência pode mudar um ser humano. Pode transformar um pecador miserável em um salvo. Só Jesus tem esse poder. E é exatamente isso. Por isso, que quando Jesus Cristo nos orienta a prestar muita atenção, como foi naquela época em que a humanidade não mudou de lá para cá, que nós não venhamos a cair nessas armadilhas. Porque se caímos nessas armadilhas, a volta de Cristo é iminente. A volta de Cristo ele já está vindo por aí. Nós temos que prestar muita atenção nisso. A igreja tem que estar preparada. O evangelho está sendo pregado, as pandemias vão vir, não se iluda não, vai acabar o coronavírus, vai vir outro, e vai embora. E a grande tribulação está batendo as portas da comunidade. O anticristo já está com os dias marcados para chegar por aí. E a pergunta é, será que vai vir? Será? Não tem será. Vai vir sim. Que é o que Jesus ensina através das suas palavras. Negligência dos deveres espirituais, meus irmãos, traz consequências letais para o homem. Jesus chegou a dizer o que dará o homem em troca da sua alma. Se o homem puder chegar no dia do juízo final, diante do altar de Deus, na hora do juízo, que for sentenciado à morte, que for promulgar a sentença, que ele já vai para lá já condenado, tá? Não vai ser absolvido lá não. Ele vai condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não tem saída. Não tem. Chegar no dia do juízo, se o Deus perguntasse para ele assim, o que você tem para me oferecer em troca da tua alma? O que você daria em troca da sua alma? Hein? Talvez você quisesse dar tudo, mas o que você tem é nada. Porque nada é seu. Nada é seu. Sim, meu irmão. Nós temos que prestar muita atenção para evitarmos, meus irmãos,
nos associar e ficar com a mente agarrada nesse mundo e vivendo por aí achando que as coisas podem ser vividas despreocupadamente com leviandade. Não podemos fazer essas coisas. Tá? Não podemos e não devemos fazer essas coisas. Porque você que está me ouvindo, tá? Todos que estão me ouvindo, prestem bem atenção. Nós vamos ver com esses olhos que você tem e eu tenho, nós vamos ver o fim do mundo. Nós vamos estar lá no dia do juízo. Paulo chega a dizer lá em Romanos 14:10, o quê? Diz: todo joelho se dobrará diante do tribunal de Cristo, porque todos nós daremos conta. Todos nós, meus irmãos, essa é uma crença, é uma fé, é uma realidade que nós não podemos jamais pensar ou tratar com leviandade, viver despreocupado, que isso não vai acontecer. Vai, meus queridos. Essa é uma certeza que procede de Deus. Essa é uma certeza que eu tenho no coração, e você que me ouve é salvo em Jesus Cristo também tem, eu tenho certeza que você tem. Isso procede de Deus. É uma certeza que nós temos que pregar, mostrar, revelar. Não vamos mudar a vida de ninguém, não vamos salvar ninguém, porque nós não fomos chamados para salvar, mas fomos chamados para avisar, para ensinar, para pregar, para falar, para clamar plenos pulmões contra os pecados. Isaías 58:1, lembra lá? Clame a plenos pulmões contra os pecados de Judá. É gritar, plenos pulmões, é dar um grito bem alto. Sabe por que será que Deus mandou clamar a plenos pulmões? Para ver se eles ouvem. Para ver se o mundo ouve. Vai ser muito triste o fim da humanidade. Viu, meus irmãos? Muito triste mesmo. Há muito sofrimento vindo aí. E que se pensar que o sofrimento que está vindo aí vai ser comparado com o inferno, aí é que a coisa vai complicar. Está vivendo despreocupadamente? Ou está achando que o que Jesus falou não vai acontecer? Vai. Pode ter certeza absoluta. Vai. E ele vai voltar. Vai voltar. Creia nisso, querido. Tenha certeza absoluta disso. Quando você ouvir um sermão, quando você ouvir um estudo bíblico, quando você lê na Bíblia sobre parábola da figueira, exaltação, a vigilância, a bom servo e do mau servo, a parábola das 10 virgens, enfim, você creia nisso. Creia nisso. Os sinais estão aí batendo as portas da igreja. É coisa acontecendo para todo lado. E muitas das vezes, meus irmãos, é óbvio que vai vir os exagerados, apavorados, os que vão aumentar mais do que é. Mas nós temos aqui, aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é que centraliza. E o Espírito Santo que transmite realmente essas certezas absolutas no coração da sua igreja. Ainda temos meus irmãos, mais um ponto para discutir, importante que está no texto. O que nós precisamos mesmo é viver crendo na palavra. É viver crendo na pregação da palavra. Não tratar com leviandade, não viver despreocupadamente. Eu acabei de dizer aqui que cada vez que ouvirmos a palavra e a pregação da palavra de Deus, nós temos que crer com profundidade de coração, mas não é só crer não, meus irmãos. É agir, é fazer, é ter atitude, é viver, meus irmãos, é ajudar na arca. É pegar a mão do martelo e ir lá ajudar a fazer arca. Se você crê, você vai lá ajudar o Noé. Hein? Agora, se você não crê, você vai ficar lá de fora gritando para Noé que ele é doido. Cuidado, hein? Porque viver crendo na pregação da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus traz o meio de salvação. Cristo. Só a palavra de Deus traz o meio de salvação. Cristo. Isso mesmo, meu irmão. E Jesus deixou uma coisa muito certa na palavra dele. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Versículo 35 aqui do texto. Jesus deixou bem claro isso. Meus irmãos, que glória, que bênção. Nós, os crentes, somos privilegiados em sermos avisados antes. Meu irmão, nós somos avisados antes que aconteça. Deus, meus irmãos, tenha misericórdia, tenha a sua graça a nosso favor,
de nos mandar avisar antes, através da palavra registrada, através das pregações da palavra. A palavra, meus irmãos, traz a salvação em Cristo, e Ele disse isso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sempre repito esse texto, porque quando se refere à palavra de Deus, a palavra de Deus, meus irmãos, é que tem a solução. A palavra de Deus é a arca. Nunca esqueçam isso, que protege das tempestades. A palavra de Deus é a arca, meus irmãos. E sabe quem está no comando dessa arca? O próprio Senhor Jesus Cristo, que está no comando geral dessa arca. Lembre-se disso. Deus ofereceu um recurso. Deus ofereceu meios de salvação. Deus ofereceu o seu Filho amado para morrer numa cruz. Sim, meu irmão. Portanto, creia nisso. Quando você olhar para aquele monte e ver lá a cruz de Cristo, volte ao passado e veja lá a arca. Que foi colocada lá como salvação, como mensagem de salvação para aquele que crê. Agora, o que não crê, foram levados todos. A palavra de Deus, meus irmãos, é extremamente séria quando trata da nossa alma, da nossa vida. Tá? A palavra de Deus, meus irmãos, tá? Cumpre-se literalmente. Por isso eu digo, prego o evangelho já há um bocado de ano. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu sinto muita tristeza quando vejo pessoas que estavam frequentando a igreja, firme, forte, e daqui a pouco viraram as costas e foram embora. Eu fico parado olhando e fico pensando comigo, o que ele está pensando da vida dele? O que será que enganou essa pessoa desse jeito? Que virou as costas, se desviou do evangelho, foi embora. Será que ela é maluca? O que aconteceu? Ficou doido? Tem alguma coisa errada, meus irmãos? Uma pessoa que se desvia do evangelho, vira as costas, vai embora, a gente vai atrás, faz visita, ora com eles, ele fala assim, você sabe quantas vezes eu já ouvi assim, olha, é muito difícil de voltar. Aí a gente pergunta, dá vontade de perguntar assim, então por que saiu? Não é? A gente não faz isso porque a gente não quer constranger ninguém. Mas, meus irmãos, eu já tenho ouvido isso demais. É muito difícil de voltar. Ele não percebeu ainda que a dificuldade que ele tem para voltar procede do inimigo, que não está querendo que ele volte. Está amando o mundo, se envolveu. Eu estou falando, meus irmãos, não é de uma pessoa, é de famílias, tá? Que foram embora. E quantas vezes eu estou na igreja lá, sentado, olhando, vendo o hall de membros da igreja, e descubro quantas pessoas já passou pelo nosso meio. Quantas pessoas já foram embora. Quantas pessoas viraram as costas, despreocupadamente foram embora. Trataram o evangelho. Meus irmãos, estou falando de gente que já viveu 20 anos na igreja. E foram embora. Estou falando de presbítero, de diácono. Mas eu conheço pastores que foram embora. Isso mesmo. Enlouqueceu. Trocar o paraíso. Trocar a mensagem de Jesus. E esperar o dilúvio. Esperar o pior. A palavra de Deus é a arca. Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 22, ele vai falar uma coisa interessante. Ele fala assim, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, se você é a pessoa que vive entrando em igreja, saindo de igreja, só para ouvir, você está enganando a si mesmo. Pratique, porque você só vai conhecer Jesus praticando a palavra. Você só vai conhecer o nosso Deus em Cristo Jesus praticando o Evangelho. E não tratá-lo com leviandade, não tentar viver a vida despreocupado, depois de ouvir a mensagem, depois de ouvir as pregações. Eu dou glória a Deus, meus irmãos, que a live foi uma bênção. Foi uma bênção mesmo, né? Vai dizer que não, hein? Tem gente ouvindo o evangelho aí que estava parado lá, estava ouvindo mais.
Mas tem um celular e apareceu lá. Ouvindo todo mundo pregando por aí, tá um monte de gente pregando. Não vai dar para chegar no dia do juízo e dizer assim, eu não escutei nada. Eu já falei para os irmãos que Deus vai botar um telão lá. Tem um telão lá, hein? Dia do juízo lá, vai botar um telão, você olha lá, o dia que você estava ouvindo lá a live, você não quis ouvir a live lá. Tinha live, você estava com o celular. Mas naquele dia, a imagem daquele dia ali, para você pensar que você tem argumento, tem não. Não vai ter nada de telão, tá, meus irmãos? Eu falo. O mais interessante, meus irmãos, é como as pessoas estão tratando a mensagem de Cristo. Tornando-vos, pois, praticantes, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Está enganando a si mesmo, quem só ouve. O que é? Por que está se enganando? Sabe por quê? Porque ele só gosta de ouvir, satisfaz, né? Satisfaz. Poxa vida, a palavra hoje foi para mim, hein? Que bênção, que pastor, que mensagem, bênção, bênção. Mas aí ele não pratica, o que ele fez? Enganou a si mesmo. Sabe por que ele enganou? Ele mesmo usou o argumento que satisfez ele mesmo. Só que não pode. Quem satisfaz é a palavra. Porque é só ela que cria efeito. Só ela produz resultado. Só ela tem poder transformador. Só ela vai te livrar da tempestade dos últimos dias que virão sobre essa terra. Meus irmãos, eu vou encerrar, vou concluir com Jesus aqui no capítulo 24 também, no versículo 30, quando Jesus vai falar da vinda do Filho do Homem. O que vai acontecer no momento que o céu abre? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal aqui é ele mesmo, tá? É o sinal do Filho do Homem. Quer dizer, o céu vai abrir e ele vai aparecer no céu, no seu trono de glória, com todos os anjos. A igreja que já partiu, salva, vem com ele. E aí, todos os povos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Você vai ver isso, hein? Se você sabia disso, né? Todo olho verá, hein? Todo olho verá. Você tem certeza que vai ver? Pode ter. Porque até o incrédulo vai ver também. Até Adão vai ver. Sabia, né? Todo mundo que partiu vai ver. Todo olho verá. Acabou. Deus suscita, Deus é poderoso. Todo mundo vai abrir o olho e vai ver ele vindo. Confirmando assim as promessas, confirmando a palavra pregada para aqueles que viveram despreocupadamente, levianamente, não quiseram ouvir, não deram ouvidos à palavra de Deus, não deram crédito a ela. Então ouça, então veja. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Estou nessa. Eu já devo estar vindo com ele. Quer dizer, não vou ser escolhido na hora lá, né? Já fui escolhido. Mas se alguns aí estiver lá na hora, também não sei, né? Quem vai aqui daqui nós vamos. Um tempo ele volta aí os anjos vão vir buscando. Vai levando os salvos. Eu fico imaginando aquele camarada que está ali do lado de um salvo, um será levado, o outro será deixado. Um camarada ali perto de um salvo, tal, vem um anjo daquele lá, passa, leva um salvo. E aí ele fica, mas ei, me leva. Não creu, não deu crédito, achou que podia viver levianamente, achou que podia viver despreocupadamente. E aí, ficou. E aí, acabou a oportunidade. E aí, o sol vai parar. E aí, aquele dia não vai acabar nunca mais. Porque ali deu início à eternidade dos tempos. Glória a Deus por isso. Vamos estar lá? Com certeza.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que vigiemos e oremos. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta caminhada cristã. Muito bem, agora nós vamos encerrar esse momento de estudo da palavra de Deus com uma oração, tá? Oremos então. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e tens, ó Deus, nos mantido, Senhor Deus, debaixo das Tuas advertências, tens nos ensinado, tens nos mandado aviso, e tens assim, ó Deus, despertado nosso coração a vigiar, a prestar atenção, Senhor Deus, nas coisas que estão acontecendo, porque Tu és o nosso Deus amoroso, gracioso para conosco, misericordioso, e Tu nos avisa antes, nos orienta antes, faz uma advertência preparatória para que nós venhamos a crer, ó Deus. Por isso nós clamamos, não permita, Senhor Deus, que algum de nós venha a descrer, Senhor Deus, das Tuas palavras, para que nós não venhamos, ó Deus, negar, ó Deus, Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a não só ouvir a Tua palavra, mas também a colocá-la em prática, para que possamos ser assim, ó Deus, a mensagem viva do Evangelho neste mundo, perdido e desorientado. Pai, obrigado por tantas bênçãos que Tu tens nos dado em Cristo Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Pai. Continuar as orações, né? Meus irmãos, vamos continuar as orações aqui, tá? Vamos continuar as orações aqui para a nossa irmã Persida, que está lá no CTI, grave, tá? O senhor Carlos, que também nós clamamos a Ti as Tuas bênçãos, pedimos ao Senhor a bênção por eles, que os irmãos venham a orar, tá? Nós vamos continuar orando, pega as anotações aqui, nas minhas anotações, e tenho orado ao Senhor a respeito das pessoas, tá, meus irmãos? Ana Paula tem... Não. Oi? Ana Paula não. Tem, a cunhada da Dona Maria José. Ah, tá. Desculpa, Maria José. A Ana Paula, vamos orar também pela Ana Paula, tá? Que é parente da nossa irmã Maria José. Vamos orar por ela, entregando ao Senhor Deus estes nomes, tá? Para que o Senhor Deus tenha a sua misericórdia e estenda a sua graça e restaure estas vidas. Amém? A Berenice está pedindo pelo irmão Emanuel. A Berenice continua pedindo pelo seu irmão Emanuel. Manuel, aliás. Tá? Continuar orando pelo Manuel. E agradecer, né, pela cura da esposa e o filho do Uberlândia Lopes. E vamos agradecer ao nosso Deus também pelo restabelecimento, né, da saúde da esposa e do filho do Uberlândia Lopes. Tá, queridos? Agradecemos a Deus, porque Deus é bom, misericordioso e restaura mesmo. A dona Noemi pediu para continuar orando pelo seu Décio, o pai da Cris. Vamos continuar orando pelo seu Décio, pai da Cris, tá? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe. Para onde for, em paz já não
Tu tá esperando. Pessoal, até domingo na escola dominical.